Quais são os alvos da sua vida? O que você tem almejado alcançar? O que você tem ansiado em onde você tem ansiado em chegar? Qual é o propósito? Qual o propósito da sua vida? Para que você vive? Por que você acorda todos os dias? São perguntas muito profundas e pessoais que todo ser humano, de certa forma, crente ou não, ele medita nisso. Ninguém vive por acaso. Ninguém vive no acaso. Ninguém vive de qualquer jeito. Sempre todos nós temos sonhos, temos alvos a alcançarmos. E nós, muitas vezes, nos comportamos de maneira vil, de maneira muito aquém daquilo que Deus quer de nós. Como cristão, estou falando aqui. Falando para aqueles que são crentes. Muitas vezes nós achamos que estamos acertando algo, estamos buscando algo certo em nossa vida, mas estamos atirando para todo lado. Nós atiramos para todo lugar. Ou atiramos para todo lado, ou não atiramos para lugar nenhum. Então, qualquer lugar que eu chegar lá na minha eternidade, está bom. E Deus não quer que nós vivamos dessa maneira, né? Tem que saber para onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Diz o ditado. Então, nós devemos saber, ou nós devemos ansiar aonde eu quero chegar. Onde que eu desejo estar vivendo a minha vida dia a dia para chegar? Mateus 7, 21, 23 diz algo que me preocupa muito. Eu já pensei seriamente sobre isso. Será que eu sou uma dessas pessoas? Mateus 7, 21, 23 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim que praticam mal. Deus aqui, esse texto de Mateus, Jesus está falando algo muito sério que tem que te preocupar, irmão. Tem que te fazer pensar como que está a sua vida diante de Deus. Quem é você diante de Deus de fato? Aqui está falando de pessoas que profetizavam, que expulsavam demônios e que faziam e realizavam milagres. Não é qualquer pessoa. Não é pessoas que negam a Deus. Não é pessoas que estão vivendo de qualquer jeito, negando a Deus, que não ligam para Deus, que não ligam para Jesus, não. Ele vai dizer para algumas pessoas claramente: eu nunca te conheci, você que profetizava em meu nome. Eu nunca te conheci, você que expulsava demônio. Eu nunca te conheci, você que fazia milagres. Qual que é o alvo que você está seguindo na sua vida? Como que você está vivendo a sua vida? Quem é Jesus para você de fato? Nós precisamos prosseguir firme para o alvo certo, o alvo certeiro. Nós não podemos viver uma vida que atire para todo lado, ou que não atire para lugar nenhum, ou que não queira acertar nada. Nós temos que viver baseado naquilo que Deus quer de nós. É isso que eu quero te chamar a atenção hoje. Quando prosseguimos tentando alcançar diversos alvos, corremos o sério risco de chegar a lugar nenhum, como eu disse. Pegando uma área que a gente trabalha muito, que eu gosto, que é o casamento, por exemplo, um relacionamento a dois, entre duas pessoas, entre um marido e uma esposa, onde ambos querem chegar a lugares diferentes, não tem algo em comum, cada um tem seu sonho, cada um tem seu alvo, cada um quer fazer da sua maneira. Esse casamento está fadado ao fracasso. Quando ambos estão caminhando sem um objetivo comum. Quando nós não estamos caminhando no mesmo objetivo de Deus, de Cristo, onde que nós vamos chegar? Se Deus sempre será o ponto final. É o ponto principal. Nós precisamos muito caminhar no alvo certo. Quando prosseguimos firmes em alvos que estão fora da vontade de Deus, no final, mesmo alcançando esse alvo que não é da vontade de Deus, será uma grande frustração para mim e para você, para todo mundo que caminha fora da vontade de Deus. Você pode ir lá buscar, você pode ser um cara metódico, sistemático,
empreendedor, cheio de conhecimento técnico. Você pode ser tudo isso e alcançar os seus alvos. Mas se ele estiver fora da vontade de Deus, mesmo que você alcance um grande sucesso na vida, no final você vai se frustrar. Você pode ouvir claramente: nunca te conheci, afaste-se de mim, porque você na verdade praticava o mal. Então é sério. Eu queria chamar a atenção para a seriedade do que a gente está tratando hoje. Porque andar fora da vontade de Deus nos leva a chegar muito pior do que em lugar nenhum, mas nos leva a chegar fora do centro da vontade de Deus, que é onde a gente quer caminhar até o final. Então, qual que é o alvo certo de Deus para a nossa vida? Qual que é o prêmio da soberana vocação de Deus para todos nós? O que é isso? Pode passar. Vamos ler juntos ali? Eu estou resumindo nisso. Refletindo, o que Deus quer é que a gente seja igual a Jesus. Ser igual a Jesus pode significar muita coisa para você. Mas você tem que perguntar o que significa para Deus, e não para você. O que é ser igual a Jesus? O que é isso? O desejo de Paulo era se conformar à vida de Jesus. Era tomar a forma de Jesus. Paulo, ele passou, depois da conversão, ele passou a viver em prol de se conformar e ser como Jesus. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo queria viver e ser como Jesus. Esse é o alvo que tem que ser na nossa vida. Eu não sei o que você vai ser em termos de profissional, em termos de família, eu não sei. Eu só sei que Deus deseja, e falo para mim mesmo. Preciso falar para mim mesmo mais diariamente isso. Posso ter a melhor família do mundo, posso ter o melhor emprego do mundo, o melhor sustento do mundo, posso conquistar os mais grandiosos bens, mas o que vai valer a pena no final é que se eu sou igual a Cristo. Se Deus está me vendo alguém com cada vez mais parecido com Jesus Cristo, é isso que no final vai valer a pena. Esse é o prêmio. É isso que você precisa alcançar na sua vida. Paulo, nesse trecho aqui bíblico, ele relata aqui princípios fundamentais de Deus, para que a gente possa ansiar então uma busca intencional por ser igual a Jesus, de querer ser santo como Ele, de querer cada vez mais estar parecido com Cristo. Olha só o que Mateus 3,17 diz: então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. É isso que eu desejo, é isso que Deus deseja para o Sandro. É isso que Deus deseja falar para mim. É isso que Deus deseja para você. Deus te conhece. Ele pode dizer isso para você? Este é meu filho amado, em quem eu me agrado. É isso que Deus quer. Esse é o alvo. Mateus 17,5. Enquanto ele estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouçam meu filho, porque eu me agrado nele. Você quer ser ouvido? Você quer ser digno de ser ouvido, de ser seguido, de ser tido como um discipulador, um mestre? Simplesmente seja igual a Jesus. Deus falou isso aqui para Jesus, diante lá dos 3 discípulos, Ouça meu filho, porque este é meu filho amado, em quem me agrado. Ninguém mais nesse mundo agradou a Deus mais do que Jesus.
Ninguém mais nesse mundo agradou a Deus mais do que Jesus. Por isso, Deus deseja que cada um de nós sejamos como quem? Como Ele. Se realmente aquilo que os teólogos da história defendem é correto, que a nossa missão é glorificar a Deus, então a nossa tarefa é ser igual a Jesus. Na história a gente vê todos os teólogos defendendo a ideia de que a nossa missão como igreja é simplesmente glorificar a Deus. Se essa é a missão, então a nossa tarefa é simplesmente ser igual a Cristo. Porque Jesus foi aquele que ele disse: esse é meu filho amado, e nós, por graça e misericórdia, fomos adotados como filhos. Ele quer que cada um dos seus filhos seja visto de uma maneira que o agrade. E seja realmente, que ele olhe para a gente e fala: eu me agrado com você. Esse é o desafio da vida. Esse deve ser o desafio do cristão. O sucesso está aí. O sucesso é esse, irmão. Você pode ter dinheiro? Claro que pode. Nós podemos ser grandes pessoas, cheias de sucesso aos olhos do mundo. E também, eu acredito, se você buscar isso com todo o coração, no poder do Espírito Santo, que vai estar te santificando dia a dia, em agradar a Deus. Mas o fato é que o principal é você agradar a Jesus. É você agradar a Cristo. Por isso eu quero pensar com vocês só 2 pontos só. Só 2 pontos, até porque tem hoje pessoal de fora, eu não posso falar 1 hora, né? Como geralmente eu falo. Eu vou falar menos. Vou ser mais rápido. Então vamos aqui ver 2 coisas somente. Vou tentar, né? Eu falo isso, mas olha só. Primeira coisa. 2 orientações para alcançarmos o alvo certo. Paulo deixa para a gente. Ser igual a Jesus durará toda a nossa vida, por isso não se acomode. Primeira coisa que você tem que entender aqui nesse texto é que você, no momento que você ouviu falar do Evangelho, que foi tão bem lido aqui pelo texto, né, de 1 Coríntios 15, que você leu agora, poderia ser a base para essa mensagem também. Quando você ouviu a mensagem do Evangelho, você ali se arrependeu de todo o seu coração, movido pelo Espírito Santo que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, você ali conquistou, pela graça e misericórdia de Deus, por meio da fé, a salvação. Amém? Seu nome, o meu nome, naquele momento, foi escrito no livro da vida. Essa é a maior decisão de todas as decisões da sua vida. Ouvir o Evangelho, aceitar o Evangelho, confessar que você é pecador, que você precisa desse Cristo e tomá-lo, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a maior decisão da sua vida. A grande decisão. Ponto final. O nome está escrito no livro da vida. Mas Deus não nos chamou só para isso. Ele tem um processo gigantesco, maravilhoso, de nos tornar igual a Jesus. Ele quer fazer isso com você. E uma das coisas mais tristes que eu creio que Deus, talvez olhando para mim, para você ver, é a nossa acomodação espiritual. Eu nasci assim, vou morrer assim. Conheci Jesus, tá bom, sou salvo. Mas eu vou continuar sendo e fazendo aquilo que eu acho que é certo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo te incomoda todo dia sobre isso. Porque ele quer que você pare de ser assim. Porque você, quanto mais distante está em ser igual a Cristo, mais distante está em estar agradando a Deus e glorificando a Ele. Você precisa estar cada vez mais igual a Jesus. Paulo almejava e buscava ser como Jesus, como o Senhor. Ele disse, né, em Filipenses 1:22, para mim o viver é Cristo. Foi enfático. O morrer é lucro. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas o viver é Cristo. Será Cristo em Filipenses 1:20, será Cristo engrandecido em meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Efésios 6:20, ele diz que ele era embaixador em cadeias de quem? De Cristo, do Senhor. Ele representava Deus. O embaixador é aquele que representa uma nação.
E Paulo representava, né, um rei, representava Jesus Cristo. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, depois de conhecer Jesus, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, esse tem que ser o seu almejo. É isso que você e eu devemos buscar. Paulo expressou claramente que não tinha alcançado a perfeição de Jesus. E esse é um dos grandes erros que muitos de nós podemos e às vezes revelamos. Já estou pronto. Como se eu já estivesse pronto. E você não está pronto. Eu não estou pronto. Nós precisamos nos aperfeiçoar dia a dia. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. É Paulo que está dizendo isso. Mas prossigo para conquistar, verso 12. Paulo continuava buscando ser igual a Cristo dia a dia. Prossigamos na medida, depois ele diz, né? Prossigamos na medida da perfeição que já alcançamos. Então, se eu cheguei até aqui, continue andando para frente. Não anda para trás. Pelo amor de Deus. Não volte a fazer aquilo pelo qual Deus te salvou, pelo qual Deus te tirou da escravidão do pecado. Não volte a pescar, como a gente ouviu na semana passada na pregação. Não volte a pescar. Continue pescando homens. Vá para frente. Prossiga na medida da perfeição que já alcançou. E continua crescendo. Paulo tinha a convicção de que Deus completaria a obra dele nos cristãos. Paulo sabia disso, né? Ele falou em Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de quem? De Cristo Jesus. Ele vai completar a obra em você. Paulo sabe que ele está com essa intencionalidade na sua vida. Ele está com essa intenção na minha vida. Ele quer me tornar cada vez mais parecido com Jesus. Ele quer fazer isso com você e às vezes nós não queremos. É nós que nos prendemos. É nós que não nos enchemos do Espírito. É nós que continuamos a andar pelos maus caminhos e fazer aquilo que desagradava a Deus e continuamos ali vivendo naquela vida. E Paulo, então, diante desse almejo, dessa busca, ele disse, né? Sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Porque ele imitava quem? Cristo. Será que a gente pode dizer isso? Será que eu posso dizer isso? Será que as pessoas podem olhar para mim ou para você nesse mundo, nesse trabalho, nessa correria louca da vida e dizer: eu quero ser igual a esse jovem, esse senhor, eu quero ser igual a essa pessoa, esse pastor, esse ministro, esse músico, eu quero ser igual, porque ele realmente demonstra quem é Deus, ele demonstra Jesus. Então, irmãos, honre tudo que Jesus, nesse ponto aqui eu quero dizer assim, honre tudo que Jesus já fez por você, principalmente, e talvez seja a principal de todas, né? Talvez não, é a principal. Ele te salvou da perdição eterna, lá na cruz do Calvário. Por isso, talvez você não ache outros motivos, mas eu queria te dar esse. Por ele ter te salvo da perdição do pecado eterno, busque ser igual a ele. Amém? Segundo ponto, segundo orientação aí, né? Esqueça as coisas do passado e prossiga olhando para onde? Para frente. A gente leu isso. Esqueça as coisas ali do passado, irmãos. Quanto a mim, não julgo ter alcançado. Então eu vou olhar para frente, né? Eu leio o texto aqui de novo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha aqui. Ele está dizendo para a gente aqui, uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Então, uma dica muito clara e muito simples: pare de olhar para aquilo que te agradava antes, para aquilo que você defendia antes. Pare de olhar e querer viver as suas antigas filosofias de vida. Pare de olhar para trás e querer ser cômoda e querer ter aquilo que você tinha antes. Pare de olhar para trás e desejar aquilo que você não tem mais, porque Deus te libertou. É Jesus que te libertou disso. Então pare. Pare de ficar olhando para o passado. Pare de ficar olhando para as coisas que fizeram para você. Pare de ficar olhando para as coisas que te machucaram. Trate das coisas que te machucaram olhando para frente. Signifique isso. Transforme isso em oportunidade para crescimento, para parecer mais com Jesus. Paulo disse, né? Eu não sou perfeito e não alcancei a estatura de Jesus. Ele está dizendo isso, né? Com essas palavras, né? Então, irmãos, o que ele está dizendo para a gente? Seja humilde e não orgulhoso diante de Deus. O orgulho diante de Deus é uma das coisas mais, é um dos caminhos, é uma das portas que nós podemos entrar para travar o nosso crescimento. Seja humilde. Você precisa aprender todos os dias. Paulo aqui nos ensina no versículo 3 a importância de um exame pessoal, uma autoavaliação da sua vida cristã, da minha vida cristã. Ele olhou para si e falou: eu não alcancei ainda o que Deus quer de mim. Ele estava preso em nome de quem? Jesus. Ele estava dando a vida dele literalmente em nome de quem? De Jesus. E ele disse: eu não alcancei. E o que eu quero que você faça agora, em nome de Jesus, é pergunte a si mesmo: eu já alcancei o que Deus quer de mim? Pergunte para você mesmo. Eu já cheguei à estatura do varão perfeito? Eu já cheguei próximo do que Deus, o que Jesus é? Eu tenho chegado? Se você chegar à conclusão que não chegou nessa autoavaliação agora aqui rapidamente, então, irmãos, busque intencionalmente crescer, porque Deus quer que você pareça com Jesus. Verso 13 ele diz, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Você não vai alcançar se você se acomodar. É o primeiro ponto. Você precisa parar de olhar para trás e andar para frente. Então faça algumas coisas. Tome decisões. Faça resoluções. Muda a sua vida. Pare de fazer algumas coisas que você gosta, que você sabe que desagrada a Deus, e lute para criar novos hábitos, disciplinas espirituais. Busque isso. E Paulo fez isso. Uma coisa eu faço: vou esquecer das coisas do passado e vou andar para frente. Eu vou olhar para quem? Para Cristo. E vou andar. E vou correr para frente. Então esqueça as coisas do passado. Esquecer as coisas do passado não é deixar de aprender com os erros que cometemos, não é isso? Porque quando a gente não reconhece os erros, quando a gente não reconhece os erros, a gente não deixa de fazê-lo. Então você tem que olhar para trás no sentido de reconhecer seus erros, seus pecados, suas falhas, as suas marcas, para poder, reconhecendo isso, para você poder fazer mudança, não é isso? Esquecer as coisas do passado não é deixar os pecados e os erros sem os consertos, sem os pedidos de perdão e sem tratar as mágoas cometidas, não é isso? Você tem que tratar tudo isso. Mas esquecer as coisas do passado não é permitir que as coisas que passou te atrapalhem no seu avanço na vida cristã. Porque nós podemos ficar tão presos no passado, seja até antes de Cristo, mas também até em coisas depois de aceitar a Cristo. Quando você fica preso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que vem na minha mente agora. Você fica preso ao passado de uma igreja que um dia você serviu, a um pastor que você amou, a uma situação que você viveu boa na igreja.
e não consegue ver que esse novo momento que você vive hoje é para o seu crescimento. Aquilo já passou. Se você não se libertar daquele pastor, daquela igreja, daquela situação, daqueles bons exemplos, você não avança, você não cresce. Viva olhando para frente. Aprenda com os erros de hoje. E deixe de fazer o que você fez no passado. Você precisa e eu precisamos olhar para frente para poder crescer. A vida do cristão é uma vida de constante avanço. A vida do crente tem que ser de constante avanço no sentido de ser mais parecido com Cristo. É nesse sentido. Nossas escolhas e decisões no presente revelam se eu deixei o passado para trás e revelam qual é o meu verdadeiro alvo no futuro. Então, suas decisões hoje precisam realmente revelar que você quer outra coisa. Que você quer conhecer outras coisas. Que você quer ter outras experiências com Deus para parecer mais com Jesus. Por isso aqui também, uma outra coisa que eu estou pensando agora, não está escrito, né? Porque geralmente eu escrevo realmente o sermão todo. É que às vezes a gente fica... a gente não aproveita os sofrimentos e os problemas de hoje. Se Deus está dando problemas e sofrimentos para você hoje, é para você glorificar a Deus, porque Deus está te aperfeiçoando hoje. Se liberte daquilo que você já sofreu no passado, aceitando, ressignificando, perdoando, e viva o hoje com gratidão a Deus, para parecer mais com Jesus. Resolva os problemas de hoje, os sofrimentos de hoje, porque às vezes nós ficamos com um problema por tanto tempo, sabe por quê? Porque eu não resolvo ele, eu não melhoro. Deus está tentando te ensinar alguma coisa, aperfeiçoando a sua fé, aperfeiçoando a sua caminhada cristã, e eu não aprendo. Aí você continua sofrendo. Aprenda com os problemas de hoje, cresça, resolva, para que você possa olhar para frente e continuar crescendo. Amém? Para finalizar, pode passar. Esse é o missionário Francisco. Ele foi sequestrado no Quênia, né? No dia 7 de junho. Essa foi a nota oficial da missão, né? A MCM é a missão, a agência missionária que ele trabalhava, é uma agência missionária, Missão Cristã Mundial. Internacional, até onde eu pesquisei. É uma missão que trabalha com povos não alcançados e onde tem missionários em países onde há risco, né? Onde é difícil de entrar, etc. Então ele estava lá no Quênia, trabalhava no Quênia e no Sudão, que são os países mais perseguidos, né? Onde o cristão é perseguido, está entre os maiores de perseguição. Vai fazer um trabalho muito grandioso lá. E no dia 7 de junho saiu esse noticiário, né? No dia 7 de junho, ali às 3h30, o missionário Francisco saiu de casa para um supermercado, mas não retornou e desapareceu completamente, tendo feito o último contato por telefone às 4h03 da tarde. Seu carro foi visto por volta das 21 horas, sendo dirigido em alta velocidade, aparentemente por um grupo de jovens quenianos. A Embaixada Brasileira e as autoridades estão cientes, trabalhando no caso. O missionário Francisco mora no Quênia com sua esposa, missionária Franciane, desde 2017, e faz um lindo trabalho com crianças viúvas, refugiados, tucanas e igrejas locais ali. Infelizmente, ele passou por uma situação semelhante em outra ocasião, no mesmo país, tá? Clame agora por ele nesse momento. Então, no dia 7 de junho, ele foi tido como sequestrado ali por um jovem que já estava sofrendo ameaças, né? Pode passar o outro. E, infelizmente, no dia 10 foi realmente oficializado que ele foi morto, né, por esse jovem. Então, ele foi morto no carro, dentro do carro, com dois tiros, né? Aí foi uma reportagem da CNN, né, que foi noticiado até não só no meio cristão, mas também fora, e queimaram o carro com ele lá dentro.
nosso irmão em Cristo. Fazia muitos anos que ele estava trabalhando lá, naquela região. Ele é casado com a Franciene e a filha dele chama Ana Vitória. E um vídeo que me marcou bastante essa semana é o que eu quero passar agora para vocês. Pode colocar o vídeo aí. Pode ficar tranquilo que não é do carro queimado, não. É um vídeo dele antes de uma fala dele no meio do tempo da Covid. Tive uma experiência de quase morte com Covid. 1 mês antes eu tive um sonho com o céu. O céu é tão lindo, tão bonito, tão perfeito, que eu não sei te descrever o que eu vi lá. 1 mês depois desse sonho eu peguei Covid. Naquele dia eu fiquei com medo, o medo chegou, o medo de morrer no campo missionário. Só que eu fiz uma oração entregando o meu espírito para Jesus, mas com bastante medo de morrer. E naquele momento Jesus veio na minha cama, olhou para mim e eu reconheci ele. É muito lindo. Falou assim para mim: por que você está com medo? Eu já te mostrei para onde você vai se tudo terminar aqui. Naquele momento ali ele falou: não tenha medo, eu estou contigo. Eu, como missionário de campo, o Senhor tem nos falado o seguinte: a permanecer nele, permanecer no amor dele. Nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. A nossa cidadania, nosso grande prêmio, a nossa grande recompensa não está aqui, irmãos. Está no céu. Eu não sei o que você tem buscado, às vezes nem eu sei o que eu mesmo tenho buscado nessa vida, mas o que me chamou a atenção nessa semana é que eu preciso voltar a tirar no alvo certo. Eu preciso parecer mais com Jesus. Porque, na verdade, o que a gente vai receber vai ser depois. E Deus quer nos ver hoje, de maneira que nós o agrademos. Amém? Queria convidar você a baixar sua cabeça e fazer 2 orações. A primeira oração é por você. Eu queria que você intercedesse em seu favor. Que você pensasse, fizesse uma autoavaliação aí, como Paulo fez. Paulo chegou na conclusão dele. E você? Como está a sua vida cristã? Fale com Deus. Como que está a sua vida cristã? Como que Deus olha para você? O que ele vê quando Deus olha para você? E ele olha todo dia. Ele está te olhando todo dia. O que Deus está vendo? Eu queria te convidar a orar comigo por essa família. Pela Francine e pela Ana, que estão de luto. Continua lá no Quênia. Estão de luto. Pai, nesse momento nós queremos colocar nossas vidas em teu altar. Nós queremos entregar nas tuas mãos a vida dessa família, a Francine, a Ana Vitória, que diante da perseguição ali, por causa da pregação do Evangelho, o Senhor tomou para si o teu filho, Francisco. Conforme ele tempos antes, ele já tinha tido uma resposta do Senhor, que o lugar dele estava sendo preparado, e hoje ele está contigo. Pai, nós sabemos que isso um dia vai acontecer conosco. Isso vai acontecer.
Ou o Senhor nos levará, ou o Senhor vai nos buscar todos juntos, voltando. Mas isso um dia vai acontecer. Por isso, Pai, nos ajude a perder não, mas a investir na nossa vida naquilo que realmente tem valor, em ser igual a Jesus, em ser igual ao teu Filho que tanto o Senhor amou, tanto que pronunciou abertamente, com voz audível para quem podia ouvir, tanto em seu batismo quanto ali na experiência naquele monte. Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Pai, nos ajude a viver de maneira que o Senhor também olhe para cada um de nós e que o Senhor se agrade. Precisamos, Senhor, mudar tanta coisa. Precisamos parar de pensar em tantas coisas para pensar e agir e ser como Jesus. Nos ajude. Não conseguimos sozinhos. Precisamos da Tua ajuda e do Teu Espírito. Mas também precisamos olhar para frente, parar de olhar para trás, trabalhar nossos erros, confessar nossos pecados e querer avançar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, transforma a Tua igreja aqui no Maracanã para que ela seja cada vez mais parecida com o Senhor, para que seja mais parecida com Jesus Cristo, porque eu sei que é assim que seremos sal e luz aqui no bairro, aqui no Rio de Janeiro e sobre toda a terra. Então assim oramos e pedimos a Ti misericórdia pelas nossas vidas e pela vida dessa família enlutada hoje. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Irmãos,